Olá, pessoal! Meu nome é Kate. Me conte, de quais contos de fadas você mais gostava quando era criança? O meu favorito era o da Cinderela, provavelmente porque eu tinha muito em comum com ela. Só que, com o tempo, percebi que a vida real é muito diferente de um conto de fadas. Inscreva-se no canal e você descobrirá como a história da Cinderela deveria realmente ter terminado. Minha família era extremamente pobre. Minha mãe morreu quando eu ainda era muito nova. E foi assim que ganhei uma madrasta que não me amava e um meio-irmão que fez da minha vida algo miserável. Não parece com o começo da Cinderela? É por isso que desde a infância eu sonhava que, um dia, um verdadeiro príncipe viria e me tiraria daquele pesadelo. No entanto, o tempo foi passando e parecia que ainda faltava muito para eu achar um príncipe. Eu me formei no ensino médio e entrei em uma faculdade de gastronomia. Não era uma faculdade renomada, mas era gratuita. Para mim, foi uma grande oportunidade de me mudar para um campus longe da minha família terrível. Foi onde eu conheci a Rhonda, que imediatamente se tornou minha melhor amiga. Ela era de uma família disfuncional, como eu, e tínhamos muito em comum. Naturalmente, uma noite contei a ela que eu sonhava com um príncipe encantado quando era criança. A Rhonda disse que aquele conto de fadas poderia muito bem se tornar realidade e me contou sobre seus planos para a vida. Você não vai chegar a lugar nenhum sem apoio. Então, encontre um cara rico que te ajude, disse ela. Era exatamente isso que ela faria em breve. Isso me fez pensar. E se minha amiga estivesse certa? Então, começamos a ir para a faculdade e não demorou muito até a Rhonda começar a desaparecer depois das aulas. Ela me disse que encontrou um cara rico que a levava para vários lugares em um carro super caro e lhe dava tudo o que ela queria. Para ser honesta, fiquei com inveja dela. Então, um dia, decidi que também arranjaria um namorado assim. Eu criei uma conta em um site de namoro e comecei a mandar mensagens para diversos caras. Passei vários dias fazendo isso, mas só consegui encontrar alguns alunos pobres. De repente, um cara chamado Andrew me enviou uma mensagem. Ele chamou minha atenção quase que imediatamente com sua foto de perfil, na qual posava ao lado de um carro legal. É seu? Eu perguntei a ele. Claro, quer dar uma volta? Ele respondeu. Percebi que ele era exatamente quem eu procurava. À noite, o Andrew veio me buscar em seu carro legal e me levou a um restaurante. Eu não podia acreditar que tinha finalmente encontrado meu príncipe encantado. Ele era bonito e engraçado, e senti que ele realmente gostava de mim. Ele não tirou os olhos de mim a noite toda. O Andrew era dono de uma empresa que vendia carros esportivos exclusivos para as pessoas mais famosas do mundo. Tenho que admitir que, com o passar da noite, comecei a gostar dele mais e mais. Quando ele me levou de volta ao campus, até dei um beijo de despedida nele. Sim, eu comecei a namorar com o Andrew. Várias vezes por semana, nós andávamos pela cidade em seu carro e passávamos a noite em uma balada ou restaurante. Eu gostava de tudo no Andrew. A única coisa que me incomodava um pouco era que ele parecia ter algum segredo que ele não queria me contar. Eu estava tão envolvida no meu relacionamento com meu novo namorado que até esqueci da Rhonda por um tempo. No entanto, parecia que minha amiga não estava indo muito bem. Ela estava triste e irritada. Então, um dia, eu a fiz contar tudo e descobri que ela havia terminado com um namorado rico. Acontece que ela o pegou com outra garota, e com outra e outra. Esse cara aparentemente estava traindo a Rhonda com uma equipe inteira de líderes de torcida. Senti muita pena dela. Eu imaginei o quão terrível ela devia estar se sentindo. Mas, ao mesmo tempo, um pensamento horrível passou pela minha cabeça. E se o Andrew fosse igual? Eu pensei no segredo que ele estava escondendo de mim e decidi que iria descobrir o que era, custe o que custasse. Eu sabia que não seria fácil, mas, um dia, a sorte estava ao meu lado. Uma noite, eu estava trabalhando em um dos restaurantes da cidade. Alguns alunos, inclusive eu, tinham sido enviados pela faculdade para fazer um estágio lá. Eu estava ajudando os cozinheiros na cozinha quando, de repente, vi um rosto familiar entre os clientes. Era meu namorado! Fiquei muito feliz e queria sair e cumprimentá-lo. Mas, de repente, vi uma garota em sua mesa. Eles estavam conversando docemente e o Andrew estava segurando a mão dela.
Eu não conseguia acreditar que meu namorado estava namorando com outra pessoa. Agora, tudo tinha ficado claro para mim. Eu descobri o segredo dele. Ele estava namorando outras garotas e mentindo para todas elas. Furiosa, eu saí do restaurante pela porta de serviço. Como ele pôde fazer isso comigo? Naquele momento, eu vi seu lindo carro. Sem hesitar, peguei um grande martelo de carne da cozinha e comecei a quebrar o carro todo. Ah, a vingança tinha um gosto doce. O que você fez? Eu ouvi alguém dizendo atrás de mim e me virei. O Andrew estava parado na minha frente, olhando horrorizado para o que restava de seu carro. Naquele momento, ele parecia tão patético e assustado que todos os meus sentimentos por ele evaporaram instantaneamente. Isso é por me trair, eu disse com raiva e fui embora. Naquela mesma noite, disse a Rhonda que meu ex também era um mentiroso. Minha amiga sorriu tristemente e me abraçou. Esqueça ele e siga em frente. Ainda há muitos caras ricos por aí. Encontraremos outros, disse ela alegremente. Bem, foi exatamente o que eu fiz. E alguns dias depois, eu já tinha esquecido completamente aquele traidor. Então, um dia após a aula, recebi a ligação de um homem se apresentando como advogado. Ele me disse que o dono do carro que eu tinha destruído queria me processar e me chamou para ir ao seu escritório para negociações preliminares. Para ser sincera, fiquei muito assustada. Eu nunca havia infringido a lei antes e não sabia o que iria acontecer. No entanto, depois que me acalmei, meu medo se transformou em raiva. Além de tudo, aquele traidor ainda decidiu me processar. Ah, ele não sabia com quem estava se metendo. Fui ao endereço que o advogado me passou, com o meu medo completamente esquecido. Ele me encontrou em seu escritório e me levou até uma sala de reuniões, onde o dono do carro estava esperando. Mas não era o Andrew. Em vez disso, um jovem bem vestido estava sentado lá. O advogado o apresentou como o Sr. John Davison Balfour. Eu disse que deve ter havido algum engano, pois aquele carro era do cara com quem eu estava namorando. Então, John Davison disse que o Andrew havia mentido para mim. Na verdade, ele era apenas um funcionário na garagem do John e às vezes tirava um de seus carros sem permissão para impressionar as garotas. Ele era apenas um perdedor que possuía algumas roupas caras. O advogado acrescentou que o Andrew já havia sido demitido, mas eu teria que pagar pelos danos ao carro, porque fui eu que o destruí. Foi quando eu percebi que estava em apuros, porque eu não tinha todo esse dinheiro. Implorei que me perdoassem e expliquei que eu era apenas uma estudante comum de gastronomia que havia sido enganada por um cara. O John Davison me ouviu por muito tempo e de repente perguntou: "Você está realmente estudando para ser chefe?" Eu disse que sim, que era verdade. Então, ele disse que me perdoaria por destruir o carro. No entanto, eu teria que pagar minha dívida na cozinha de sua casa. Como eu não tinha outra escolha, eu obviamente concordei. No dia seguinte, fui à casa do Sr. Balfour para trabalhar. A casa era um verdadeiro palácio. John Davison morava com seus pais na área mais exclusiva da cidade. Ele possuía muitos carros caros, tinha vários funcionários e até um iate. Ele era podre de rico. Fui imediatamente levada à cozinha, onde conheci um senhor francês, Monsieur Poulain. Ele era chefe e prontamente começou a me ensinar todos os tipos de segredos culinários. Monsieur Poulain foi muito gentil comigo e achei que tinha escapado muito fácil do meu problema. Quando voltei ao campus naquela noite, contei imediatamente a Rhonda tudo sobre o jovem rico e sua casa. Minha amiga me disse que eu estava tendo uma chance única. "Você deveria começar a sair com esse John Davison", ela acrescentou. No início, fiquei um pouco assustada porque ele era um verdadeiro aristocrata, mas então me lembrei do meu conto de fadas favorito e percebi que o John era exatamente como eu sempre imaginei que um príncipe seria. Resumindo a história, comecei a usar todo o meu charme. Eu não me joguei em cima dele, apenas tentei ser educada e legal. E funcionou. Em poucos dias já estávamos nos divertindo, conversando quando tínhamos um tempo livre. Uma semana depois, ele me pediu para chamá-lo de John. Ele era um verdadeiro príncipe, inteligente, educado e nunca se gabava de sua posição social. Eu adorava ele. E eu achava que ele gostava de mim também. Uma vez, ele até me deu uma carona para o campus em um de seus carros. Quando contei a Rhonda sobre isso, ela pulou de alegria e disse que deveríamos comemorar. Minha amiga disse que já conseguia ver meu futuro. Eu ia me casar com o John. Eu iria conseguir tudo o que eu queria.
Então, eu apresentaria a Rhonda a algum amigo rico dele. Eles se casariam e nossas famílias se tornariam amigas. Era um ótimo plano. E eu disse à minha amiga que tudo se tornaria realidade em breve. Poucos dias depois, quando cheguei à casa dos Balfour, o Sr. Poulain me encontrou e disse que tínhamos muito trabalho a fazer naquele dia. Alguns convidados importantes viriam jantar à noite. Passei metade do dia ajudando o chefe a cozinhar os pratos mais deliciosos e não consegui encontrar um minuto sequer para ver o John. Finalmente, os convidados chegaram e o Monsieur Poulain pessoalmente pôs a mesa para eles. Mais tarde, ele me contou que era um senador estadual com sua esposa e sua filha. Eles tinham vindo para apresentá-la ao John, porque se casariam em breve. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Coisas assim ainda aconteciam. Eles nem se conheciam. Mas o Monsieur Poulain me disse que os casamentos arranjados eram comuns entre os aristocratas e que o John não podia fazer nada. Recebi essa notícia com muita atenção e passei o resto da noite perdida em pensamentos. Quando os convidados foram embora, o senhor francês veio até mim e perguntou por que eu parecia tão triste. Eu honestamente admiti que achava que o John gostava de mim e que era algo sério, mas o Monsieur Poulain sorriu gentilmente e disse que eu era muito ingênua. Ricos só se casam com outros ricos. A vida não é um conto de fadas e você nunca vai encontrar um príncipe. Você tem que perceber isso agora, para não se decepcionar no futuro, ele disse. Chorei amargamente durante todo o caminho de volta para o campus. Eu queria tanto escapar da pobreza e do desespero, mas eu falhei. Será que eu realmente não tenho nenhuma chance? Escreva nos comentários o que devo fazer para finalmente ser feliz. Afinal, ainda quero acreditar que a vida pode ser como um conto de fadas.